calai-vos. Elias disse, Eliseu, fica aqui porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém, ele disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim vieram a Jericó. O que era Jericó? Para Elias botar na cachilota de Eliseu, impregnar na mente dele, como estou fazendo contigo hoje, irmão. O que é o poder de Deus? Jericó foi a primeira cidade destruída pelo poder de Deus, quando eles entraram na terra de Mana, leite e mel, e se encontraram ali em Gilgal, que eu disse que era o lugar do conselho, lugar do conselho, concerto com Deus, o lugar de ouvir a voz de Deus. Prepara o teu Gilgal diante de Deus, teu quarto, tua igreja, teus irmãos em oração, em estudo da palavra. E ali eles ficaram em Gilgal até que Deus ouvia a oração e Deus dava as diretrizes de guerra, de tomar a cidade. E aí Jericó chegou a esse ponto. Vamos para Jericó. O que tem em Jericó para ver? Nada. Simplesmente a cidade destruída. Que Deus destruiu com o poder da sua palavra, com o poder da fé do povo de Israel, com o poder do louvor e da oração. Não existe muralhas que não sejam destruídas através do louvor, da oração, da obediência à voz de Deus. O que aconteceu em Jericó, irmão José? Deus disse para Josué, pega os anciãos, pega os levitas, aqueles que louvam e cantam. Enfim, pega todo o povo de Israel. Não deixando para trás. E vocês vão caminhar em redor das muralhas de Jericó, uma vez por dia. Todo dia de manhã cedinho, não abrir, antes que o sol esquenta muito, né? Dá uma chance para vocês. Vocês fazem isso. E lá ia passando o povo de Israel, cantando e louvando o Senhor. Eu não imagino que hino que eles estavam cantando. Um corinho, talvez, mas iam louvando, o dia inteiro louvando o Senhor. Daí cansava, parava, tomava ar, dava a fazer uma cestinha de uma coisa. Irmãos, não terminou vamos, porque daqui a pouco o sol esquenta, as crianças, os velhinhos aí, os anciãos, tocador de plom, 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 tom, tom, vão cantando. E eu olho lá de cima, assim, irmãos, parece que eu vejo hoje os soldados. Jericó era uma cidade murada, 10 metros de largura os muros. Imagina 10 metros de largura com 30 metros de altura. Lá em cima era uma área de 3 metros mais ou menos de largura, e passavam os arietes eram as charretes, com soldados armados até o dente, com flechas, com lança. E quem se submetesse a passar lá embaixo, só soltava assim, ó, a lança. Põe na cabeça do outro, pedra, pinche. Pegava panelas de pinche assim, fazia assim, ó, botava fogo e ia derramando pinche, petróleo. E os coitados que estavam lá embaixo, só ia derretendo aquele fogo em cima da cabeça assim, ou se não fazia uma catatupa, jogava assim, aquelas panelas quentes, depois jogava uma flecha incendiária, e os que estavam lá todos banhados de pinche, já com uma chuva Aí só jogava assim, o flecha incendiária e pegava fogo em tudo. Quem é que ia vencer Jericó, Jesus? Explica para mim. Eu estou dando uma aula, e procura a veracidade dos fatos que você vai conhecer. Pesquise, vai. E o povo de Israel andando, e o soldado olhava lá. Coitados. Não precisa se exaltar na presença de Deus, que é Deus que te exalta, tá? Seja humilde e fiel. O que estão fazendo aqueles coitados lá cantando? Acho que estão mendigando. Todo dia, 7 dias. E no 7º dia, 7 vezes. Pastor José,
Tu bota o teu rebanho andar ao redor da cidade 7 dias, e depois no 7º dia 7 vezes, tu não tem vergonha? Coitado dos velhinhos, das crianças, das velhinhas, das pranhas, dos anciãos. Os coitados irmãos estão com com filho de tanto soprar na trombeta, no pistão, outros estão com calo no dedo, tanto tocar a harpa deles, e trompete, e tudo quanto é tipo de instrumento que aquele povo tinha. Não. O pastor José, ou Josué, não está certo da cabeça. Nesse sol quente, vai pegar uma insolação, vai pegar câncer de pele, vai virar uma pandemia. Esse pastor eu vou abandonar, vou deixar, não vou nessa igreja, muito radical. Ele só disse que ouve a palavra de Deus, agora quer que nós oremos 15 minutos. Já pensou com o joelho dobrado 15 minutos na igreja? Deus não, naquela igreja não. Ele quer ordem e decência. Ele fala alguma coisa que é impossível ao olhar humano. Pastor, um dia você pode enfrentar isso, mas tenha confiança em Deus. Eu imagino a murmuração santa que estava no meio do zum, do meio do povo. Esse Josué, acho que pegou muito sol de Talelé da Cuca. Mas vamos, não tem outro caminho para fazer mesmo, é só ele, mais ele. Hoje está fácil, mano. Hoje, se um pastor dá um peido, todo mundo diz que ele está cagado, vai para outra igreja, vai para outra, e vai para outra, e vai para outra, e vai desprezando, porque ninguém quer obedecer à voz de Deus, nem agora estou defendendo os pastores, nem o conselho de um pastor. Então vai andando errante por aí. Mas naquele tempo é só Josué mesmo, então vão ficar com esse mesmo, porque não tem outro. É só esse que fala em nome de Deus. Vai chegar os últimos dias e serão poucos que vão ouvir a voz de Deus, porque vão ter comichão nos ouvidos, como diz o apóstolo Paulo, em suas vãs concupiscências, vãos ensinamentos, falsos doutores, mestres. E eu não estou aqui como falso doutor e mestre, falso mestre. Eu tenho com a responsabilidade da palavra de Deus. E obedeceram, irmão. E foram caminhando na última volta. Deus disse: clamai ao Senhor, pelo Senhor e por Israel, pelos vossos filhos. E clamaram, e oraram, e louvaram, tão alto, tão forte, com toda a força do pulmão, que diz o cientista que vibrou. Eu não sei se os irmãos já sentiram. Eu morei lá em Curitiba, perto do aeroporto lá, que eu esqueci o nome, e como decolava aqueles Boeing, eu subi, principalmente quando subia com toda a força daqueles motores, o som vibrava a terra, tremia a terra, vibrava. Eu dizia: meu Deus do céu, vai desmoronar a casa. Eu me acordava cada vez que passava um banho aqui. Eu digo: que eu ficar aqui nesse lugar, na casa do tio, 3 dias, nem morto, eu não conseguia dormir cada vez. E outro dia eu olhei assim, a casa do tio tudo rachado, a casa de material. Ele era pedreiro, mestre de obra, fez uma casa reforçada. Aí não adiantou, pediu indenização do Estado. O Estado disse: não mandei você construir ali. Tinha área restrita. Mas quando eu comprei não tinha placa, então alguém tirou a placa para vender o terreno para ti. Você não vigiou e fez a casa no lugar errado. E estava uma briga na justiça para indenizar a casa, porque estava toda rachada por causa da vibração do som. Eu creio que quando o povo de Israel cantou com toda a força, vibrou os muros. Deus parece sopor. E o muro desceu, a terra engoliu o muro. E não engoliu o muro, meus irmãos, as casas também destruíram com um terremoto. E aí o povo de Israel disse: agora é a nossa vez, vamos lá, já estão tudo meio tonto da cabeça mesmo, corta o pescoço, e isso aqui destruiu uma cidade. E eu prego sobre o século de Jericó,
e eu vou parar por aí mesmo, porque é outro assunto. Ali Deus demonstrou o poder da destruição, como vai demonstrar nas 7 trombetas, as 7 taças da ira de Deus sobre as nações, e você vai entender o conteúdo dessa palavra. Por causa disso eu peço para vocês levar devagarinho. Tenham paciência, nós vamos chegar lá. Se Deus quiser, ainda esse ano eu quero fechar o livro do Apocalipse. São só 22 capítulos, então só estou no primeiro e o versículo 10. Amém? Continuando, 2 Reis, capítulo 2, versículo 4 também. E então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e disseram: sabes o que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: também eu sei, calai-vos. A mesma coisa que falou com os outros. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. E o que respondeu Eliseu? Mas Eliseu disse, para Elias: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram os filhos dos profetas de longe, e pararam de longe, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a capa e a dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos junto em seco. E sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça antes que eu seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que te haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E ele disse: coisa dura me pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém se não, não se fará. E Eliseu, que indo eles andando, falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu no redemoinho. Glória a Deus. Até aqui. Eu falei lá no capítulo 10, no versículo 10 de Apocalipse, que João ele foi arrebatado em espírito. E eu estou falando sobre o arrebatamento, que não era coisa estranha para os filhos de Israel, e também não deve ser estranha para a igreja. E aqui ele disse: eu vou além do Jordão, eu vou passar o Jordão. O que era Jordão? Vou te explicar. Eu estou indo devagarinho, você tenha paciência em nome de Jesus para entender. Se você não quiser paciência, eu também. Continuo falando mas a minha pessoa. Não sou orgulhoso não, mas tenho um compromisso com Deus para transmitir a verdade. Eu faço isso de coração, porque Deus me deu mais uns minutos de vida, eu não sei até quando vou viver, e a minha família sabe disso. Eu estou aqui gordo, bonito, mas daqui a pouco estou ali no caixão. Mano, foi-se o Zé. Se você souber, chora lá na tua casa, se quiser chorar ou dar risada. Foi-se o... Deixa quieto. O que aconteceu no Jordão? Vocês estão lembrados como Deus tirou o povo de Israel do Egito, que passou o Mar Vermelho? O que Deus disse para Moisés, que eu acabei de falar um pouquinho atrás? O que tem na mão, Moisés? Uma vara. Estende! E o mar se abriu, o povo de Israel entrou, e quando veio o Mar Vermelho, o inimigo por trás, Deus fechou. Aí fizeram um filme dos 10 mandamentos, e fizeram uma mistureba, e até para alguma coisa séria, mas ganharam dinheiro, que nossa, com isso aí, os lá da Record, acho que é. Eu não assisto, porque eu vejo tanta mentira lá no meio, e eles ganham dinheiro como água com isso aí, com fita, e com filme, e com cinema, e
E os coitados que não têm paciência de ouvir a palavra de Deus, nem de meditar na palavra de Deus, fica 2 horas ali, já entende tudo, está pronto e enfia uma coisa nua e crua na tua boca e tu come, engole e fica todo constipado e pensa que sabe alguma coisa e não sabe nada. E aí bota um incrédulo, um homossexual, uma prostituta, imitando aquele povo lá que não tem nada de conhecimento da palavra, nem sabe interpretar. A língua do português é uma língua mais miserável do mundo, e eles falam aquela linguagem chula. Se pelo menos tivesse a linguagem dos hebreus, que é uma linguagem santa e sadia, nem para isso eles têm temor. Desculpa a minha sinceridade, mas é uma porquice. E é mais bobo aquele que assiste. Perdão na palavra. É que nem piolho, né? Manda só na cabeça dos outros. Deixa quieto. Senão daqui a pouco você também vai embora. Eu quero Jordão. Quando o povo de Israel chegou no Jordão, aí Moisés já tinha morrido, Arão já tinha morrido, Miriam já tinha morrido, só estava Josué. Josué tinha experiência lá, mas era Moisés o autor e ele era só servo. E agora ele chegou ali, agora a responsabilidade era para ele. Deus disse: Josué, esforça-te bem, tem bom ânimo, não temas, porque eu estarei contigo, assim como fui com Moisés, meu servo, assim serei contigo. Então somente tenha cuidado de guardar toda a palavra da lei em teu coração, para que tu prospere. Quando nós guardamos a palavra de Deus em nosso coração, nós prosperamos e as pessoas nos temem. Nós adquirimos autoridade e não precisamos impor autoridade. É muito diferente. Isso é para obreiros. Eu já vi muitos pastores querem impor autoridade, um tom que não só porque elevaram ele a pastor, porque ele dava um dízimo alto, ou era filho de pastor, entende? Ou ele pensou que conhecia a palavra de Deus, montou uma igreja e se autodenominou pastor, e agora eu sou pastor. Aonde passam, falam até mais grosso, usam personagem de pastor. Tem pastor aí que imita o presidente dele, como o presidente dele fala, ele fala também quando o presidente dele ora. Você já viu isso? Observe isso aí. Tem alguns que imitam até a maneira de pregar. Eles olham bem lá e são uma cópia fiel e fazem um plágio da mensagem. Dá vontade de dar um soco na cabeça, rachar a sola do sapatão. Você vai se converter, senhor? Mas estão fazendo o nome de Deus, é capaz até que Deus entenda, até que salva algumas alminhas, aqueles que não sabem que são sedentos pela palavra. Mas estão fazendo, amém, por causa disso continua. Não estou contra não, só estou mostrando uma realidade para você. No dia que você subir no púlpito, não se espelhe. Espere nas coisas boas, não nos costumes E Josué se espelhava em Moisés, servo de Deus, e nas promessas que Deus fez para ele. E o que farei, Senhor, agora para passar o Jordão? Lembra-se, irmãos, que Moisés caminhou o povo de Israel do Sinai até Cades Barneia. Cades Barneia era um limite que pertencia do lado de cá para o Egito, do Egito, e para o lado de lá, para outras nações, 9 nações parece que tinha ali. Deixa eu me lembrar se era 6 ou se era 9. Vamos botar 6 para não perder por 3. Nações poderosas. E daí Deus disse para Moisés, manda 12 anciões escolhidos das tribos de Israel, para que encaminhem por dentro da terra que eu estou mostrando para vocês, 40 dias, e vejam o que existe lá, a terra que eu já tinha mostrado para Abraão lá atrás, terra que mana leite e mel. E eles chegaram em Cades Barneia, acamparam ali em Cades Barneia, e Moisés escolheu 12 homens e disse, vocês vão lá ver as maravilhas da terra.
Porque Deus tinha prometido para o povo de Israel e para Moisés, olha, vocês vão entrar numa terra que emana leite e mel. O que significa isso? Mel para as crianças, à vontade de cabras e vacas e cabras e búfalas. Leite de búfala também é bom. É o melhor leite que existe, na verdade. E vocês vão abrigar em casas que vocês não construíram. Vocês vão tomar água de cisternas ou de poços que vocês não cavaram. Vocês vão tomar vinho de vinhas que vocês não edificaram e também que vocês não plantaram. Então vocês vão ganhar uma cidade pronta. Mas tão somente vocês não se acasalam com os que estão lá. Vocês vão ter que expulsar. Ganhar é uma coisa e conquistar é outra. E aí Moisés mandou, olha, vocês vão lá e vigiam a terra assim, vejam tal e tal e tal e tal. E vejam se são como é, são os homens lá, se são altos, ou se são baixos, são gordos, ou são magros. E vejam como é que são as cidades, são muradas, como é que são essas, como é que é a terra. Vai lá dar uma olhada, nós vamos descansar aqui por esses 40 dias, porque já viajamos esses 2 anos, aí 2 anos viajando só. Ficamos 1 ano lá no Sinai, por causa da desobediência, que mandou o mandamento uma vez, depois teve que mandar a segunda vez, depois foi escrito o livro da lei, o Levítico, e ali ficaram 1 ano lá debaixo do Sinai, que era pertinho do Egito, e aí o povo inimigo já tinha morrido no Mar Vermelho, então eles estavam livres, estavam ali. E Moisés recebendo as ordens de Deus, esperando que Deus dissesse: Moisés, agora continua, agora vai, a minha presença irá contigo para te fazer descansar. Aí andaram só 1 ano. Esse ano foram parando, podia falar das 10, 12 paradas, principais paradas que eles pararam. Deus mandando para ele água da rocha, carne do céu, o maná, Deus livrando o inimigo. Já falei na hora passada, de noite, com coluna de fogo, durante uma coluna para abrigar os velhinhos, e Deus se manifestava com a Moisés na tenda, aí construir a arca, através da arca, Deus aí levou aquela coisa que escolheram o sacerdote, Arão foi o sacerdote para ser o trabalho de sumo sacerdote, tudo aquilo, tudo. Isso eu já falei e não vou continuar falando, porque vocês não vão se cansar. Eu quero que vocês decorem salteado. E quando chegaram em Cades Barneia, o povo parou e Moisés disse: vai lá, fica 40 dias e me traz a novidade. E eles voltaram depois de 40 dias, os 12 anciões, homens respeitados pelas comunidades, os líderes das 12 tribos, homens de respeito. E diz a Bíblia que trouxeram assim, apanharam tanta uva lá, uma espécie de uva, uns cachos grandes, e eles não cortaram o cachinho, eles cortaram o baraço inteiro, porque na caminhada, ela no baraço, ela ia amadurecendo devagarinho, sabe, pegar aquelas não muito maduras e traçar assim uma vara, entende? Cortaram com cuidado o talo da barreira e foram amarrando na vara. E aquilo 2 homens para carregar, não vamos botar demais porque senão não vão cansar. E agora 12 homens carregando. Quando dava cedo, vão pegar um cachinho de uva, certo? Umas uvas grandes, né? Não das nossas aqui, porque Israel é a terra da uva. Uma terra assim bastante rica, precisa ser uma terra especial para plantar uva. Não vou falar desse detalhe agora. De vez em quando um cachinho de uva e vamos andando. Quando o povo avistou o povo que vinha lá devagarinho, cansado, eu creio que eles saíram correndo. Não come só, carrega também. Me ajuda, estou cansado. E quando chegaram, arrearam aquela maravilha para aqueles 2,5 milhões de pessoas, 12 homens carregando aquela caixa, era um grãozinho para cada um, só para provar, com certeza. Porque era muita gente para comer algo.
de certo, repartiram para cada um. E eu vou parar porque chegou visita. É uma vez. Já vou lá, minha velha, já vou lá. Dá um momentinho aí, menina.